Mas olha bem a menina. Olha a cara da mãe. Vou te dar mais uma oportunidade. É o menino ou a menina? Ih, ficou dividida. Estou dividindo a igreja hoje, pastor. Quem acha que é a Marcela? Quem acha que é o Luiz Otávio? A maioria acha que é o Luiz Otávio. Se eu te falar que é os dois, você acredita? Nós, como eu falei, vamos fazer 23 anos de casado. Até o 13º ano, fizemos todos os exames imagináveis. Fomos virados do avesso, porque nós queríamos muito, desde o 8º ano de casamento, nós começamos a querer engravidar. Gente, não é falta de trabalho para gravidez não, tá? Nós trabalhamos bastante para engravidar, mas não engravidou. E aí nós fomos fazer muitos exames, não apareceu nada. Não temos impedimento nenhum. Mas Deus não nos deu filhos biológicos. Aí em 2013, nós adotamos essa linda menina, que já está virando uma mocinha, né? Ela está com 10 anos de idade também, fez em março. Nós adotamos ela com 17 dias de vida. E aí nesse processo da adoção, quando ela estava com 10 meses, o fórum da cidade nos chama e ele falou: olha, como vocês estão nesse processo e vocês falaram até que vocês querem mais filhos, nós temos a história de um menino que nós queremos ver se vocês querem conhecer. Resumindo, nós adotamos o Luiz Otávio. Ela estava com 10 meses e ele estava com 5 meses. Então, assim, pensa que basicamente nós temos gêmeos em casa. Fralda em dobro, leite em dobro, né? Dinheiro vai embora, né? E as coisas foram ao longo dos anos, mas nós olhamos para essas crianças. E sabe o que aconteceu aqui? Eu ia falar tudo isso, mas eu preciso falar porque Deus está mandando eu falar. Eles mudaram a nossa história. Mudaram a nossa história. Quando nós adotamos a Marcela, eu comecei a entender ainda mais o coração paterno de Deus. Ou melhor, eu comecei a ter um coração mais paterno. Eu já era pastor desde 2006, mas eu comecei a ter um coração muito mais paterno. Fui entendendo o que era paternidade de fato. Já tinha muitos discípulos, já pastoreava a igreja, mas entender esse valor da paternidade. E com o Luiz Otávio, eu passei a entender esse coração paterno de Deus e da adoção. Você sabia que no Brasil você pode adotar uma criança, estar já com tudo legalizado, tudo certinho, já está no seu nome, já tem seu sobrenome, e se você falar assim, mas eu não quero mais, você pode devolver essa criança? No Brasil funciona assim. Quando nós adotamos o Luiz Otávio, Deus me trouxe algo tão forte sobre uma adoção sobrenatural, que foi o que ele fez conosco. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso. E eu vi que quando Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, por intermédio da adoção, ele está falando dentro de uma cultura onde um filho biológico poderia ser deserdado. Mas uma vez que um filho fosse adotado, ele jamais poderia ser deserdado. Adotou, não deserda mais. O filho biológico poderia ser deserdado, mas o adotado não. E aí me chamou a atenção. Porque dentro dessa cultura, quando Paulo está ministrando a igreja e ensinando a igreja, ele fala: vocês são filhos de Deus por intermédio da adoção. Sabe o que isso quer dizer? Que isso é irrevogável na sua vida. Que as promessas de Deus para a sua vida, elas jamais deixarão de existir. Que Deus te escolheu, Ele te chamou, Ele te amou através de Cristo, e isso nunca vai mudar. Você pode fazer o que for, você pode cometer o pecado que for, Deus vai continuar amando você.
Porque Ele não desiste dos seus filhos. Você pode até desistir de Deus, entenda essa expressão, mas Ele sempre vai estar te esperando. Ele sempre vai estar te amando. Por isso que essa adoção sobrenatural fala muito ao meu coração. Porque Ele adotou a mim e a você. E é nesse contexto familiar, as crianças mudaram a nossa vida. E nós sabemos, conhecendo um tanto quanto a história dos dois, que nós também mudamos a vida deles e o destino deles. Se a igreja compreender, primeiro, que nós precisamos ministrar Jesus sobre as pessoas para mudar o destino delas, isso é o primeiro passo que nós precisamos dar. Mas também, nós como igreja precisamos compreender o valor deste tipo de adoção, para mudar a realidade das crianças que estão em lares por aí, precisando de alguém que as adote, precisando de alguém que invista na vida delas e acredite na vida delas. Eu conheci muitas histórias nos lares, no lar de meninas, onde o Luiz Otávio, ele acabou, a Marcela é uma história diferente, mas o Luiz Otávio, ele saiu do hospital e ficou 5 meses no lar de meninas. Por quê? Porque lá tinha o berçário, no lar de meninos não tinha. Então lá tinha uma estrutura para cuidar melhor dele, e ele ficou lá. E é tão interessante porque quando nós fomos conhecer ele bem branquinho, pode ver que ele é bem branco, né? Bem branquinho, nós estávamos esperando uma criança diferente. Chegamos lá, né, porque você vai criando na tua mente, eles não falaram para nós como ele era. E nós só sabia que era um menino. E nós chegamos lá, e a psicóloga nos chamou na sala do abrigo, do lar, e ela falou assim, olha, vocês vão conhecer ele, não se assustem. Ele está cheio de brotueja. Sabe o que é brotueja aqui? É porque às vezes no sul a gente fala um pouquinho diferente algumas palavras, né? Eu falei do apinhado, que é amontoado, né? Eu falei ontem à noite. Então ele está cheio de brotoejo por causa do calor. Ele tem um cabelo um pouco arrepiado. E outra, ele não esboça reações. Elas falaram assim para nós, olha, ele ainda não está mastigando, ele está começando agora a mastigar com 5 meses. Algumas coisinhas, mas ele não esboça reação. Porém, elas falaram assim, ele não tem, né, nenhum, eles até chamaram na hora para nós, eles não tem nada, nenhum diagnóstico sobre ele, nada disso. Ok. Nós ali, ansiosos por conhecê-lo, eu e minha esposa, esperando, elas estavam, acho que, aí entrou mais algumas na sala, elas estavam em 5 ali, e entraram com ele. Quando ele passou pela porta, eu olhei para ele, e eu falei assim, cara, o papai chegou. Eu vou chorar. Nem ia falar sobre isso, mas Deus está mandando eu falar. Ele estendeu os braços e fez assim. Elas falavam que ele não tinha reação, ele não esboçava reação. Aquelas 5 mulheres começaram a chorar naquela sala. E aí então, ele vem no meu colo. E ele fica, tanto é que assim, até hoje ele é apegado comigo. Ele ficou me olhando o tempo todo. Acho que ele não tinha visto um homem tão bonito sobre a terra como eu, né? E aí ele ficou ali olhando. Elas saíram da sala, elas falaram assim, nós vamos dar um tempo para vocês conhecerem ele e conversarem entre vocês. Por quê? Porque nós ainda, só depois de conhecê-lo, só depois, então, desse momento, que nós deveríamos dizer se queríamos ele ou não. É assim que funciona o processo. E aí nós ficamos ali um tempo com ele, e a esposa falou, ai, deixa eu pegar ele, tão fofinho. E aí eu dei ele para minha esposa, ela falou, a mamãe tá aqui, ele vomitou nela. Aí eu falei, me dá ele de volta, porque ele ama o papai, né? E aí ele veio comigo, e nós ficamos ali. Acho que foi ao menos 20 minutos. E ali, é claro, elas pegaram ele, eu falei, mas deixa ele com a gente. Não. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou pastor, vocês me conhecem. Vocês sabem onde eu moro, que eu tinha feito visita social e tudo mais. Eu deixo o meu carro aqui. Deixa eu levar essa criança agora. Não.
A juíza, pelo horário, era final de tarde, a juíza já não está mais lá no fórum, ela tem que expedir o mandato para você poder levar ele. Então, assim, não dá hoje. Falei, como assim? Eu vou para casa sem ele. Falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Eu deixo carteira, eu não tenho, não posso oferecer dinheiro, senão vão dizer que eu quero comprar criança. Não é isso. Mas eu deixo qualquer coisa para levar ele embora. Não, não dá. Só amanhã. Aí nós saímos daquela sala, ele foi para o lugar onde ele estava, lá no berçário. Lá fora do lar, a assistente nos levou até lá. Ela falou assim, então, vocês querem adotá-lo? Falei, gente, eu preciso responder ainda. É claro que nós queremos. Ela falou, ok. Eu preciso dessa resposta. É sim, é sim. Ela falou, porque isso é o proforme, então eu tenho que fazer. Então amanhã, 5:30 da tarde, vocês têm audiência com a juíza. Eu falei, quê? Eu tenho que esperar 24 horas ainda? Imagine o coração. Vamos para casa, oramos, ligamos para a família, né? Ligo para minha mãe. Mãe, a senhora é avó de novo. Meu Deus, meu filho. Ela parou, porque ela lembrou quando nós ligamos sobre a Marcela. E nós falamos assim. Eu liguei e falei, oi mãe, a senhora é vó. Ela, meu Deus, a Flávia está de quantos meses? Eu falei, a senhora não entendeu. A senhora já é vó. Como assim, filho? Me explica. Eu falei, daí contei a história. Ela, glória a Deus, eu sou vó. E aí, para minha sogra, a mesma coisa. E aí, dessa vez, mãe, a senhora é vó. Daí ela falou assim, ok, filho, me explica. Ela nem falou assim de quantos meses. Falou, me explica. E aí eu contei. E aí foi aquela festa na família. No outro dia, vai pro fórum e tal. E até eles falam que nunca viram algo tão rápido. Assim como foi da Marcela, do Luiz Otávio também, acontecer. E antes de entrar na palavra, e agora eu estou numa crise que vocês não imaginam, mas Deus está mandando eu dizer a vocês nessa noite que existe um poder de transformação através da sua vida que você não tem noção. E que independente da sua história, você pode transformar a vida de alguém. Seja através de Cristo Jesus, que é o primeiro agente aqui transformador, mas também seja estendendo a mão e resolvendo assumir algumas responsabilidades. Existem crianças. Eu conheci muitas histórias nos lares onde eu fui. Até hoje, eu falo que eu não posso ir em abrigo, em lar, porque senão eu carrego tudo para casa. Porque as histórias doem. As crianças são marcadas, são machucadas, foram abandonadas. Luiz e a Marcela, os dois sabem. Claro que o conceito dele é diferente, o entendimento dele é diferente. A maturidade do Luiz Otávio hoje é de uma criança de 3 a 4 anos, ele está com 10. Ainda não é alfabetizado, estamos trabalhando para isso, ele está estudando na PAI. E então nós falamos que ele é filho do coração, que ele é um filho adotivo, mas ele não tem toda essa compreensão. A Marcela tem. E desde os 4 meses dela, e ele desde o início, nós sempre falamos e contamos a história deles, para que jamais eles venham um dia a ter consciência que eles foram adotados. E de repente falar assim, nossa, mas só agora vocês foram me contar? Então se vocês chegar para Marcela e falar assim, me conta a tua história, e ela vai contar. E é interessante demais o que Deus faz. Porque a Marcela, ela estava, a família biológica, né, a genitora da Marcela nós conhecemos. Ela nasceu em Curitiba, tem toda uma história. E ela, no hospital, ainda sem nome, ainda sem uma definição, as enfermeiras colocaram o nome dela. E aí, quando nos contaram, falou, olha, tem um nome que eles chamam, porque ela precisou ficar 17 dias internada. E passou um pouquinho do tempo dela nascer. A genitora estava amarrando a barriga para esconder a gravidez, tem toda uma história aqui. E aí, a genitora tinha pensado em tirá-la, mas aí ela também, na consciência dela, ela compreendeu que isso não era legal, que ela podia, então, entregá-la para adoção. E, resumindo aqui, aquelas enfermeiras, quando nos contaram a história, falaram, olha, as enfermeiras já estão
chamando ela por um nome. A gente não sabe se na hora que vocês, né, regularizarem tudo, vocês vão querer mudar ou não. E aí nós perguntamos qual era o nome. Bem, vamos lá. Criança que foi deixado para adoção na maternidade, qual o nome é? Vitória. Qual outro? Bem, tem alguma Vitória aqui? Eu estou só dando um exemplo, né? Mas Maria, outra. Mas você vai pensar nesses nomes assim, que geralmente, qual foi o nome que as enfermeiras deram para ela no hospital? Marcela. Marcelo? Marcela? Então eu não sou egocêntrico, tá, gente? É que assim, ela já tinha esse nome dado na maternidade. Você acha que a gente ia mudar? Um sinal de Deus tão claro que ela é a nossa filha? E se eu te contar a história do que Deus faz, e nunca duvide que Deus promete as coisas e Ele cumpre. Nunca duvide. 9 meses antes da Marcela nascer, nós estamos visitando um casal de pastores da nossa cidade, já um senhor e uma senhora. E lá, essa pastora é uma mulher muito usada por Deus, ela abraça a minha esposa. E ela começa a orar por ela, ela fala assim, Deus está gerando hoje a sua filha. E aí nós vamos para casa depois, fala, é hoje. É hoje. Vamos trabalhar para ser hoje. Quando nós olhamos a data de nascimento da Marcela, e nós voltamos 9 meses atrás, dá exatamente naquele mês que nós estivemos na casa dessa pastora. Você consegue entender o que Deus faz? Deus não trabalha do nosso jeito, Deus trabalha do jeito dele. E nós precisamos parar de às vezes brigar com Deus e querer que Deus faça tudo do nosso jeito. Entenda que a palavra que eu ainda vou ministrar não é essa. Mas Deus manda eu te dizer para você parar de brigar com Deus e simplesmente passar a obedecê-lo, porque as coisas ficarão melhores na sua vida. Deus faz do jeito dele. Deus faz o melhor para nós. Gente, o melhor que Deus podia fazer para nós é a Marcela e o Luiz Otávio. Nós recebemos uma promessa há anos atrás, no ano de 2012, que Deus nos daria 3 bebês. Um americano estava na Shalom, sede lá em Curitiba, e aí ele estava com um sábado à noite livre. E eu falei com o pastor Odilon, falei, pastor, já que era o Emanuel Ziga, né? Ele está livre, eu não posso levar ele a Paranaguá. Ele falou, leva. Levei, o pastor Jocelyn estava junto, o pastor Davi conhece. E aí, ele foi o tradutor daquela noite, nos ajudou muito, abençoou. No final daquele culto, pastor Ziga ora por muita gente. E ele chama eu e a minha esposa. Nós não falamos nada de inglês. Ele começa a orar por nós e não tinha tradutor. Mas nós começamos a entender toda a oração que ele estava fazendo, de promessas de Deus sobre a nossa vida. E uma das promessas de Deus, ele fala assim, Deus dará 3 bebês a vocês. E nós sabíamos da nossa limitação. A gente falou, como assim? E Deus já deu 2. Então a gente fala, Deus, nós estamos facinho, facinho. Pode fazer a qualquer hora, seja biológico, seja o adotivo, como o Senhor quiser mandar. Nós estamos à sua disposição. E cremos que Deus cumprirá do jeito dele. Dele. No ano de 2008, nós tivemos um jovem da nossa igreja, que ele foi enfermo. O nome dele era Derek. Derek era um dos meninos mais santos que eu conheci até hoje. Mais santo. No puro de coração. E nós recebemos uma palavra de um encontro que nós fomos ajudar. Lá em Paranavaí, uma irmã que nem nos conhecia. Ela falou assim, Deus está me mostrando que um santo será retirado do meio de vocês. E ele será a semente de um grande avivamento no meio da igreja de vocês.
E nós pensamos um santo, para Deus, eu falo que não há aqui uma questão de sexo, né? Um santo pode ser uma mulher santa, um homem santo, nós pensamos dessa forma. E eu comecei a pensar nas irmãs velhinhas da igreja. Eu lembrei da irmã Senhorinha, que já está na glória, esse é o nome dela, né? Minha irmã Senhorinha. Eu lembrei da irmã Benedita, que já estava fazendo hora extra sobre a terra. Eu falei, é santa também. De repente, Deus já vai recolhê-la. E eu comecei a pensar, e de repente, meses, 2, 3 meses depois dessa palavra, Derek aparece com um câncer na perna. Algo simples para ser tratado, segundo os médicos. Começa a tratar. E aí, então, nós entramos em oração, em batalha espiritual, para abençoar a vida do Derek e crer na cura dele. Eu, na época, tinha cabelo e não tinha barba. Imagine que eu tinha cabelo, um dia eu tive. E nós fizemos um voto. Derek tinha um cabelo lindo. Sabe aqueles guri, capa de revista, assim, de cabelo todo liso, meio surfistão, bem, muito legal o cabelo dele. Eu falo isso e eu tinha quase inveja. E aí, ele começou a fazer quimioterapia e o cabelo foi embora. E eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, por 40 dias eu vou raspar a minha cabeça, eu não vou deixar, e eu tinha cabelo, né? Eu não vou deixar um fio de cabelo durante 40 dias, eu vou raspar para ficar junto com ele em unidade, orando pela vida dele. Compartilhei isso com a igreja num culto de domingo. Falei, amanhã eu vou na casa do Derek e eu quero, porque eu quero ser um com ele. Então, vocês vão me ver de cabeça raspada, é por isso. Final daquele culto, 28 homens me procuram e falam, pastor, vamos rapar junto. Todo mundo junto aqui, nós vamos amanhã lá. Imagine o mover de Deus foi na casa desse menino. A mãe dele era cabeleireira. Chegamos lá, e maquininha pra cá e pra lá, e cabelo, e choro, e lágrima, e ranho, né, e oração. Meu Deus, que coisa linda aconteceu. Deus, 40 dias, eu falei, Deus falou comigo, você vai até o fim. E foi. Belo dia, eu estava de férias, recebi uma ligação da mãe do Derek. Oi, pastor, tudo bem? Pastor, estou só te ligando para dizer que o Derek foi internado novamente. Mas está tudo bem. Falei, filha, não está tudo bem, não. O que aconteceu? Ela falou, não, pastor, está tudo bem, só para te avisar. Falei assim, não. Eu estava lá em Santa Catarina. Ela falou assim, pastor, complicou um pouco. Precisou amputar a perna do Derek, do joelho para baixo. Ele estava com um mioma, que chama, né? Bem aqui na canela, assim. E aí, ela falou, mas pastor, tá tudo bem, fala aqui com ele. Colocou ele no telefone, estava com a voz um pouco já mais fina, por causa de muita quimioterapia. E falou, pastor, tá tudo bem. Menino de fé, meu Deus. Cada visita no hospital eu saía com mais fé do que eu entrei. Menino assim de Deus. E aí, acabou minhas férias. Olhei minha esposa, falei, e aí? Ela falou, vamos embora. Era só nós dois na época, 2008. Coloca as coisas dentro do carro e Curitiba. Vamos lá visitar ele. Chegamos lá, ele estava esse menino cheio de fé. Dias depois, ele foi para a UTI. Eu vou visitar ele na UTI, ele está simplesmente parado. E eu brigando com Deus. Pelas madrugadas eu orava com Deus e eu falava, Deus, eu acredito na cura dele. Eu creio que o Senhor irá curá-lo. E aí Deus me leva para Isaías, onde o Senhor fala, quem és tu, ó barro, para contender com o teu oleiro? Deus me fez lembrar da palavra daquela irmã sobre um santo que seria retirado do nosso meio. E naquela noite eu falei, Deus, eu entrego ele, mas me permita orar pela cura dele. Não vou mais brigar, mas vamos continuar orando enquanto há esperança. E aí Deus falou muito claro no meu coração, ore, mas entenda que a vontade é a minha. E amém. Conversei com os pais dele, eles sabiam de todo esse contexto. E aí a mãe falou assim para mim, pastor, eu já entreguei. Chorando. Eu já entreguei porque Deus também falou comigo. E amém. Ele sai da UTI, vou visitá-lo. Entro no quarto do hospital, ele fala assim, oi pastor, tudo bem? Falei, tudo bem. E eu querendo chorar na hora que eu vi ele falando comigo, porque ele estava em coma. E aí, ele cheio de fé, eu falei, segura o choro, né? A gente se envolveu muito, muito, te entrega mesmo com eles. E aí, ele falou assim, pastor, Deus falou comigo na UTI.
E ele começou a me contar tudo que Deus falou com ele. E ele falou, Derek, eu falei assim para ele, Derek, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava orando ontem e Deus me liberou do meu voto. Ele falou assim, eu sabia. Sabe por quê, pastor? Terminou e eu fui curado. Falei, sério? Ele falou, fui curado, pastor. Só que ele estava com metástase. Falei, eu creio também. Ele falou, sabe por quê, pastor? Para onde eu vou não há enfermidade. Para onde eu vou não há lágrima, não há choro, não há nada. E eu sei que meu tempo está chegando e tudo isso está terminando, pastor. E por isso que Deus te liberou. Oramos juntos ali, fui para casa, acho que foram 4, 5 dias depois. O Derek faleceu. De que forma? Ele teve um apagão. Primeiro, uma parada respiratória. A mãe dele se joga em cima dele, começa a orar e fala, Deus, não leva o meu filho. Esse menino volta. Vem enfermeiro, vem médico, vem tudo. E esse menino respira, fala com a mãe e ela continua ali com ele. Esse enfermeiro sai, médico sai, ele apaga de novo. A mãe se lança sobre ele e ele volta. Vem médico, daqui a pouco vão tudo e ele está ali. Terceira vez ele apaga. A mãe se joga sobre ele, começa a orar e ele volta. E ele fala assim, deixa eu ir, porque ele está me chamando. Eu não sei você, mas quando eu penso nessa história, eu lembro do que nós vivemos com ele. Eu sei que de repente você vai falar assim, pastor, tá, vamos lá, vai pregar, pastor. Eu quero só te contar essa história, porque muitas vezes nós queremos tantas coisas. Nós queremos a gravidez no útero, algo saindo de nós, quando o que Deus faz também sair do coração, o amor, não só da barriga. Nós queremos a cura do nosso jeito, e não está errado nós orarmos por isso, lutarmos por isso, mas quantas vezes Deus quer fazer milagres na nossa vida e nós deixamos de obter o milagre, porque nós continuamos querendo do nosso jeito. E aí então essa mãe ora e fala, Senhor, eu te entrego o meu filho, e ele vai, ele parte. Quando ele estava na UTI, ele contou isso para nós só. Ele viu o funeral dele. Ele viu um tapete vermelho estendido. E ele falou para mim, pastor, a igreja estava cheia de gente. Cheia. Nós tínhamos 100 membros. Cheia de gente. Pastor, e foi um dos momentos mais bonitos que o pastor já viu. No velório dele, o tio dele trabalhava com eventos. O tio dele traz no carro um tapete vermelho. Ele fala assim, não sei porquê. Eu estava saindo de casa e Deus colocou no meu coração para eu trazer esse tapete. Me permite, pastor, estender sobre a igreja? Eu falei, claro. Eu sabia. Ele não sabia, mas eu sabia. Estenda. Estende aquele tapete. O pastor Odilon, sabendo de tudo que nós estávamos passando, ele desceu a Paranaguá e falou, eu quero estar junto com vocês. Ele fez visitas no hospital para o Derek também e tudo mais. E ele estava junto lá. A igreja cabia 200 pessoas e olhe lá. Contamos mais de 500 pessoas dentro daquele templo. A cidade parou, ele trabalhava na edição na TV local. E aí teve homenagem para ele na televisão, né, toda uma comoção. A cidade orava por ele, igrejas e mais igrejas orando por ele, então muita gente. E tudo que ele contou para mim no hospital que ele tinha visto, eu vi acontecendo. E uma glória de Deus onde a família dele, o pai estava desviado quando começou todo esse processo. A mãe entregou a vida para Jesus, o pai retorna. A família começa a entregar a vida a Cristo. E ele, em todo o seu processo, ganhou basicamente toda a sua família para Jesus. Vai entender o Deus que nós servimos. Uma coisa que nós precisamos é ter fé. Que o que Ele quer fazer é muito melhor do que aquilo que nós podemos fazer. Pastor Davi, me permita. Eu vou parar por aqui. Eu ia falar sobre o poder da sua língua.
E eu tinha 300 mil versículos para ler com você. Mas nessa noite, eu quero somente te lembrar que se você declara coisas com fé em Deus, Ele fará grandes coisas. Se você compreender aquilo que Ele quer fazer na sua vida, e você parar de brigar com Ele, simplesmente se entregar a Ele, e falar, Senhor, faz do seu jeito, Ele vai fazer. Lembra de Efésios capítulo 3, versículo 20, que nós falamos ontem? Ele quer fazer infinitamente mais sobre a sua vida. Só que você precisa parar de brigar com Ele. Você precisa parar de querer controlar o Deus. Deus não se coloca numa caixinha de sapato. Não, Ele é o dono da vida. Nós podemos até, e talvez você já foi ensinado por alguém, a ordenar coisas para se cumprirem. Eu não ordeno nada. Eu peço, eu clamo, eu choro. Falo, Deus. Sempre no final das minhas orações eu oro, Deus, em nome de Jesus, faz. Que a palavra nos dá esse poder de declaração. Mas a vontade é dele. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, como que ele ensina? Ele fala sobre o Pai Nosso. Como que é o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, o teu nome. Seja feita... seja o quê? Feito o quê? Seja feito o quê? É a minha vontade. É a tua vontade. É a vontade de quem? Assim como é o céu. A vontade é dele. Ainda que nós tenhamos desejos, a vontade perfeita é dele. O que nós precisamos para ter uma língua que funcione na presença do Senhor é declarar coisas alinhadas com a palavra dele. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala que nós precisamos ter a nossa mente não tomando forma deste mundo, mas sendo transformada pelo Espírito Santo a cada dia, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade é dele. O que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, vem dele. Não vem meramente dos nossos planos, não vem meramente dos nossos desejos, não vem meramente dos nossos objetivos. Não. Nós precisamos e podemos planejar muitas coisas, mas tudo precisamos entregar a Ele. Falar, Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E deixar com que Ele faça. Entender que se nós entregamos tudo a Ele, Ele é o que a Bíblia chama, quando o poder da nossa língua, nós precisamos confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se creres e confessares, Ele como nosso Senhor. Senhor vem de Kyrios. Kyrios é dono, é proprietário. Se Ele é o nosso Senhor, então Ele sabe o que é melhor para nós. Para os filhos, para a saúde, para as finanças, para cada detalhe da nossa vida. Você pode e deve declarar coisas, mas sempre lembrar que a vontade dele precisa prevalecer sobre a sua vida. Esta igreja... pastor, eu estava aqui adorando hoje, louvando. Ontem eu fiquei olhando e falei, meu Deus, esse prédio podia ser um prédio maior. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem tempos. E o que Deus me trouxe muito claro hoje à noite é que existe, entenda a expressão, uma pressão, uma atmosfera de louvor e adoração neste lugar, por causa dessa proximidade que vocês não podem perder. Porque isso é vida para a igreja. Haverá o tempo do grande prédio? Haverá. Eu creio que vocês vão celebrar a milésima ovelha, pastor Davi. Eu estou crendo. Haverá o tempo do prédio grande.
Mas para esse tempo, para esse momento, valorizem. Vocês têm ar-condicionado aqui? Meu Deus. Valorizem esse estar junto. Isso é igreja, isso é corpo. Valorizem esse momento que vocês têm de louvor, de adoração, de presença de Deus ontem à noite e hoje à noite. Meu Deus, que coisa gostosa. Que vocês continuem entendendo e declarando em fé. Se os pastores de vocês deram uma palavra, declararam uma palavra sobre esta casa, peguem e declarem juntos. Lembrando que a vontade é de quem? De Deus. E quando vocês estiverem, falo por experiência, bem tranquilos quanto à vontade de Deus, Deus os surpreende. Pastor, mas não pode aparecer amanhã um prédio? Pode. Mas vocês não vão estar nem procurando. Vocês vão estar totalmente na dispensação daquilo que Deus tem. E aí Deus vai fazer. E aí vai ser bom, agradável e perfeito. Porque vem dele. O que é nosso, muitas vezes, se torna desagradável. Não é bom. Muito menos perfeito. Mas o que vem dele, nós podemos declarar que confiamos nele. E o poder que está na nossa língua de declarar a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Nossa língua tem esse poder. Que você então declare aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida, sobre essa terra. Lembre-se, a vontade dele é perfeita. Vamos ficar em pé? Eu quero, no final, depois eu quero, assim que eu orar, o pastor Davi já quiser subir aqui. Mas eu gostaria de orar por aqueles que estão entendendo hoje à noite e precisam entregar algo diante do Senhor. Não sei em que área. Algo. Que você sabe. Às vezes eu não gosto de nomear coisas aqui, porque às vezes você fala, não é isso que eu preciso entregar. Não é isso que eu quero. Então assim, você sabe que algo você precisa entregar. Seja uma gravidez, seja o que for. Só eu tô falando de coisas que eu falei aqui. Talvez você precisa entregar desejos ao Senhor. Sonhos, planos ao Senhor. E você sabe que você precisa melhorar a sua língua nas suas declarações, para que você possa continuar confiando em Deus. Quero convidar, enquanto o Ministério de Louvor vai estar aqui, celebrando, falando, adorando ao Senhor, ministrando uma canção, eu quero convidar você a vir à frente, para nós orarmos juntos. Vamos, Senhor, faz do teu jeito, faz a tua vontade. Eu entrego tudo a ti, confiando que o Senhor tem o melhor para fazer na minha vida. Amém, queridos? Amém? Se quiser vir, vem aqui na frente. Ministério de Louvor, vamos lá. Vem aqui bem na frente, se quiser entregar algo ao Senhor. Dizendo, Senhor, eu quero confiar em ti. Vem cá perto de mim. Venha, venha. Nessa noite eu creio que Deus quer operar milagres no nosso meio. Deus quer mudar histórias em nosso meio. Quando nós entregamos tudo a Ele, o milagre acontece. Quando nós entregamos tudo a Ele, algo novo acontece. O perfeito acontece. Vai falando com Ele nessa hora, vai entregando tudo a Ele. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado, meu esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. É porque se eu estou guardado por ti,
Eu creio em ti. Eu não vivo no que vejo, vivo no que creio. E és tu. Eu creio em ti. Ele quer fazer algo na sua vida hoje à noite. Eu consigo ver. Eu consigo ver Deus operando em corações nesta hora. Que à medida que você vai entregando, Ele está pegando e falando: ei, fica tranquilo. Eu vou fazer do meu jeito. E vai ser a bênção da sua vida. Não vai ter noite, eu volto, vai. Agora, a Deus te prepara, que a resposta venha do seu jeito, que a mente esteja mudada e possa se compreender esse e quando de todo esse nosso Senhor sabe o que é crer. O Senhor cheira nessa noite de trabalho para que nós possamos completamente e o vento forte não vão a tempestade e o vento forte não vão em ti, meu se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as flores eu que a figueira não floresce e não haja fruto na vida, que o vento dos oliveiras todavia Clarice.
diante da palavra que o pastor Marcelo trouxe. E quando eu estava ali sentado, Deus trazia o meu coração e falava de quantas pessoas estão aqui nessa noite. Em um culto de festa, de celebração. Mas algum com as suas batalhas, com as suas guerras, com as suas perguntas, com os seus porquês. João 9 fala de um cego. E ao Jesus passar com os seus discípulos e contemplar aquele cego, os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse assim? Jesus respondeu e disse: nem ele e nem seus pais. Existia um propósito nisso. Para que o nome do Pai fosse glorificado através da vida dele. Deixa eu liberar a palavra de Deus para a sua vida agora. O que você está passando, o que você está vivendo, a estação que você está nela. Ei, não entre em crise, não entre em desespero, não saia do lugar. Deus está dizendo nessa noite: há um propósito, há um porquê e há um para quê. Qual é o para quê, pastor? Para que a vontade do Pai seja glorificada através de você. Tem resposta chegando, tem resposta chegando. Deus está fazendo e o nome dele será glorificado através da tua vida. Carrega essa palavra no seu coração. Carrega essa palavra no seu coração. Eu quero liberar as palavras do salmista Davi. No Salmo 23, no último versículo do Salmo 23. Ele disse: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Se você pode, põe a mão no seu coração, vem cá, amor. Põe a mão no seu coração e repita essas palavras comigo. Diga: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Mais uma vez, diga: todos os dias. Diga: eu vivo, eu conto, eu tenho a bondade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu declaro no nome de Jesus. Bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade. Segura isso. É o que nós precisamos para esse próximo ciclo. A bondade e a misericórdia de Deus. Eu queria convidar você a assistir um vídeo com a gente vai encerrar. Mas antes do vídeo, segura um pouquinho, segura só um pouco, segura um pouco. Dentro dessa atmosfera, eu queria perguntar: quem quer confessar Jesus como seu Salvador? Alguém que de repente parou na caminhada, entristeceu por alguma palavra, por alguma coisa, mas entende que a melhor decisão de se tomar é voltar aos caminhos do Pai, ou confessá-lo pela primeira vez como o Salvador da sua vida. Se o Espírito Santo está ministrando no teu coração e você quer tomar essa decisão, aonde você estiver, levante sua mão, a gente quer conhecer você. Onde está a primeira pessoa que aceita Jesus como Salvador? Não, vem cá, vem cá, vem cá. A segunda pessoa. A segunda pessoa. A segunda pessoa.
Segura aí. A terceira pessoa, onde está a terceira pessoa? Ali está a terceira. Celebre a Deus. A quarta pessoa. A igreja ora, a igreja ora, a igreja ora. Deus está trabalhando nesse lugar. E eu pergunto, onde está a quinta pessoa que decide receber Jesus no seu coração como seu Salvador? Se você não tem força, toque alguém do seu lado e diga, me ajuda, eu preciso tomar essa decisão. Essa é a noite que Deus reservou para mim. Toque alguém que está do seu lado e diga, eu preciso tomar essa decisão para a minha vida. Eu não tenho força. Me ajuda com isso. Pergunto mais uma vez. Onde está a quinta pessoa para a gente encerrar? Onde estiver a quinta pessoa, levante sua mão onde você estiver. A quinta pessoa, onde está a quinta pessoa? Se você é a quinta pessoa, onde você estiver, levante sua mão. Vem aqui, levante sua mão. Levante sua mão, levante sua mão. A gente quer receber você e orar. Se consumiu e a voz que só na melodia. Que descobriu e a voz sumiu. Se consumiu e a voz Gente, Letícia, primeira vez confessando Jesus. Ruach, primeira vez ou segunda vez? Tá voltando para Jesus. Primeira vez confessando Jesus. Você voltando para Jesus. Vamos orar juntos? Repita comigo essa oração. Diga, Jesus, o meu coração é teu. A minha vida te pertence. Perdoe meus pecados. Muda a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida. A minha vida te pertence. Agora você dá a mão para cá, todo mundo. Pai, nós abençoamos essas 4 vidas. Declaramos que o ano delas está apenas começando. Porque Jesus entrou na sua história. Senhor, nós abençoamos esses 4 jovens que te confessam como Senhor e Salvador das suas vidas. Deus, traça um novo plano. Que eles vivam a melhor experiência a partir de agora. Assim abençoamos e recebemos como igreja, no nome de Jesus. Amém. Tá aí a plaquinha? Receba a sua família. História foca, tem história não tá. História não. Você vai cair na cabeça dos irmãos aqui, vai dar um.
receba a sua nova família. Família de Deus. Receba a família. Celebre a Deus pela vida dele. Bora receber. E nada mais. Segura aí, irmão. Segura aí, segura. Sai ninguém. Para fechar, eu te convido a assistir um vídeo e a gente encerra com tudo que Deus está fazendo nessa noite. Aí no seu lugar, se ajeite aí pra gente assistir um vídeo. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, do que a da primeira, do que a da primeira. Deus projeta algo, nem sempre nós temos a dimensão do que ele vai fazer. Foi assim com Shalom. Quando Deus tocou em nosso coração e desenhou isso, não tínhamos noção do que Ele faria conosco. Entendemos que A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, do que a da primeira, do que a da primeira. Deus projeta algo, nem sempre nós temos a dimensão do que ele vai fazer. Foi assim com a Shalom Camaragibe. Quando Deus tocou em nosso coração e desenhou isso, não tínhamos noção do que Ele faria conosco. Entendemos que o que estamos vivendo hoje é só o começo de tudo que ele ainda fará. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a A primeira. glória da segunda casa será maior do que a primeira.
tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és com todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Meu choro é de gratidão, Senhor. Porque eu e a Monique temos consciência que somos pessoas limitadas. Vocês são ovelhas e pastores limitados. Mas por alguma coisa, o favor de Deus nos encontrou. A minha palavra a todos vocês é gratidão por esse tempo de caminhada de 6 anos. Começamos o nosso novo ciclo na história dessa casa. O que nos alcançou até hoje foi o favor de Deus. E é disso que nós precisamos. Eu quero liberar a palavra junto com a Monique profética para essa casa. Que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia. Bondade para aquilo que Ele vai fazer e a gente não é merecedor. Misericórdia porque a gente somos tão falhos. Essa é a dupla perfeita. Bondade e misericórdia. A partir de hoje, um novo ciclo se inicia. Provavelmente nós vamos tentar segurar ao máximo, pastor, os 2 cultos. Mas está inviável. Logo, logo, talvez já no mês de novembro, serão 2 cultos nessa casa. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aqui nós encerramos e celebramos os 6 anos da Shalom Camaragibe. Nós queremos louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Nós queremos agradecer a você, aos líderes dessa casa, que sozinho não se constrói nada. Nós louvamos a Deus pelas pessoas quando a gente diz vamos, eles dizem vamos. E hoje, a gente poder celebrar 6 anos é motivo de muita alegria. Para dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E nós cremos que ganharemos Camaragibe para o Senhor Jesus. Nós cremos que mudaremos, junto com outras igrejas, a história dessa cidade. Camaragibe será do Senhor Jesus. Aquele seu parente que ainda não foi alcançado, será alcançado. Não só você, mas você e a sua casa servirá ao Senhor. A mesma alegria que eu tenho de vir para a igreja com meu esposo e meus filhos, você terá também. Você e a sua casa servirá ao Senhor. E eu creio no novo de Deus. Eu creio num tempo extraordinário do Senhor. E eu creio nesse amor e nesse cuidado que nós temos revelado como filhos de Deus, que alcançou a mim, que alcançou você e que vai alcançar outros e outros e outros e outros. E a gente chegar num templo bem grande, cheio de pessoas para a glória
de Deus. Nós, com muita alegria, queremos celebrar 6 anos da Shalom Camaragibe, o início do 6º ano da Shalom Camaragibe. Então, vamos fazer isso. Chega de choro, de lágrimas. Vamos fazer isso com muita alegria. Afinal, é festa, irmãos. Vamos mudar aí esse repertório. Vamos botar um negócio animado aqui. Fica de pé, igreja. Cadê o negocinho para estourar? Dá para estourar para ligar? Eu celebre 6 anos da Shalom Camaragibe para a glória de Deus. Cadê o jovem? Cadê o jovem da casa? Eu ainda sou alguém que sonha. Eu sonho de Deus. Vivendo sonho de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova canção em mim. Eu sonho de Deus. Eu vivendo sonho de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova foi dar, tem o sol. Foi dar, tem onde estamos alegres. Foi dar, tem o sol. Foi dar, Deus abençoe tua vida, tua casa. A gente se encontra aqui sexta-feira, em nome de Jesus. Viva uma semana abençoada na presença do Senhor. Que o Senhor faça você durante a semana. Você vive um dia extraordinário na presença do Senhor. Deus abençoe. foi dar, foi dar, me perdoa, hoje estamos alegres.